Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo My The Headphone e eu já fiz aqui no canal o review de um fone da chinesa Blon, o BL03, e foi um fone do qual eu gostei muito. A Blon é uma dessas fabricantes chinesas de fones mais baratinhos aí, que custam na casa dos, sei lá, até menos de $100, eu acho que custam os fones mais caros deles. Mas eles têm alguns modelos que se tornaram muito populares, principalmente o BL03. Eu achei que ele é um fone com um visual muito diferente, muito bonito. É um fone que tem uma sonoridade que me lembrou muito a do Team Hi-Fi T2, que é um fone assim, pelo qual eu sou realmente apaixonado. Então o BL03 é um fone do qual eu realmente gostei. E mais recentemente a Blon lançou alguns modelos novos, e entre eles está um modelo que custa mais ou menos a mesma coisa que o BL03, ou seja, está na casa aí dos $25, é um fone que custa menos de R$200, mas que tem um visual ainda mais diferente, é o BL Mini. Eu já fiz um unboxing dele aqui no canal, dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. E hoje eu vou fazer para vocês o review desse fone. Eu vou deixar aqui na descrição o link caso você se interesse, mas eu já adianto que eu não gostei muito dele não, tá? As minhas impressões não foram tão positivas. Mas antes de entrar no som, deixa eu só falar para vocês, assim, dar uma indicação. Eu há pouco tempo vi a review que o Antenor do Music Café, que é um canal dedicado a fones e café aqui no YouTube, e foi um review que, assim, ainda que eu não tenha tido exatamente a mesma experiência que ele sobre alguns aspectos, os reviews são muito bons. O review desse fone aqui também eu achei sensacional. Então, assim, é um canal que começou há pouco tempo, ele ainda tá, sabe, começando mais ou menos. Vai lá ver, tá? Porque é um canal muito bom, assim como o do Rodrigo Esser. É um dos canais dedicados a fones que eu acho que, cara, tá aí certamente entre os melhores aqui que eu já vi no Brasil. Então vai lá ver, tá? Porque o cara é muito bom, tem vários reviews sensacionais. E vê, inclusive, o review dele do BL Mini, até pra você ter acesso a uma opinião que é um pouquinho diferente da minha sobre alguns aspectos. Mas vamos lá. Primeiro, fisicamente. Cara, fisicamente ele é muito diferente porque ele tem um formato que lembra muito um macarrãozinho, sabe aquele macarone, sabe? A galera lá fora inclusive chama esse fone de macarone, se eu não me engano. Ele tem um formato que é realmente assim bem diferente. Mas cara, inclusive é chato de tirar esse cabo daqui. Tô tentando tirar pra mostrar pra vocês ele sem o cabo. Deixa eu tentar do outro. Mas assim, é um fone que tem um formato, aqui ó, tem um formato realmente bem diferente, tá? Mas assim, o acabamento é sensacional, sabe? Ele é todo feito de metal, transmite muita solidez. O cabo é um ótimo cabo também, sabe? Bonito, parece resistente e robusto. E cara, assim, apesar das ponteiras serem mais simples, né? Eu também, e o formato ser inusitado, eu gostei muito dele em termos de conforto e encaixe. É um fone, cara, realmente confortável, sabe? Que fica discreto. Assim, fisicamente eu gostei muito dele, tá? Muito mesmo. Achei que é um fone muito inusitado, tá? Assim como o BL03, mas muito bem resolvido. Inclusive o BL03, eu tô sem o meu aqui pra mostrar pra vocês, ele tinha um defeito que era o seguinte: o bocal dele de saída, onde você colocava as ponteiras, era muito curtinho, então o encaixe era um pouquinho mais chato. Isso aqui foi resolvido tranquilamente, assim, realmente é um fone do qual eu gostei muito fisicamente. Só que entrando no som, infelizmente a história muda um pouco. Como eu falei no unboxing dele, é um fone que, quando eu ouvi, né, naquele momento, eu achei um fone interessante, mas já mencionei que ele parecia ter um pico aí nos médio agudos que poderia incomodar. E o ponto é que, quanto mais tempo eu passei com ele, mais isso me incomodou. E mais do que isso, comparando com outros fones na mesma faixa de preço, como o Kazes S10 Pro ou o próprio BL03 da Blon, cara, eu vi como, pra mim, eles são opções melhores, tá? Mas vamos lá, deixa eu falar o que eu achei do BL Mini em mais detalhes. Primeiro, os graves são bons. Eu acho que essa é a região mais interessante desse fone. Por quê? São graves que são um pouquinho levantados, mas não de forma exagerada. Longe disso, são graves que eu considero, tipo, cara, ok, com uma presençazinha a mais, mas um pouco mais focado nos subgraves, sem nenhum exagero, sem nenhuma interferência com o restante do espectro. Ok, eles não são tão detalhados quanto os graves de uns S10 Pro, e assim, também não tem tanto peso e tanta força quanto os do BL03. Mas se eu tivesse que escolher o mais equilibrado entre esses três fones, pra mim certamente seria o BL Mini. Pra mim, ele tem graves que, beleza, são um pouquinho acima do neutro, mas eu ainda considero graves equilibrados, competentes. Acho que não vai agradar os bassheads, mas eu acho que pra quem quer uma presença interessante, sabe, equilibrada, mas com uma pitadinha mais de vontade, ele vai atender muito bem.
Quando a gente chega nos médios e agudos é que a coisa começa a desandar. O que acontece? Esse é um daqueles fones que tem, o Antenor no review dele ele falou um pouco sobre isso, eu achei bem interessante essa observação, que ele tem uma tonalidade que parece muito de fones comuns mais baratos. Por exemplo, fones que você pega, tipo, que vem no celular, aquele AKG que vem vinha, né, nos celulares da Samsung. E é interessante, assim, eu concordo com isso, porque o que acontece? Ele tem médios baixos, aquela região responsável pelo corpo das vozes, né? Pela, assim, aquela sensação de um pouco mais de calor, de presença, sabe? Em vozes, guitarras, pianos. Aqui são recuados. E quando você chega mais para os agudos, né, na transição para os agudos, nos médio agudos, aí ele tem um pico muito forte. O problema é realmente assim, a intensidade desse pico para mim, tá? É uma quantidade aí dessa região da presença que eu acho demais, entendeu? O que acontece? Assim, até existem situações, tá? Eu pego uma Why Don't You da Cleo Sol, por exemplo, ou uma Wary da Solange, fica legal. Porque assim, tem situações em que essa presença muito forte aí nos médio agudos traz uma sensação de detalhamento, tipo, que você está escutando muitas informações interessante. Isso pode funcionar. O problema é que, pra mim, foram casos raros, entendeu? Na grande maioria das situações, eu senti muito desequilíbrio, muita agressividade nessa região. E nem é só com músicas pesadas. Eu pego uma Stop This Train do John Mayer, por exemplo, cara, e assim, eu juro pra vocês, cara, que eu tava ouvindo num volume que nem era alto. Eu não tenho o hábito de ouvir em volumes muito altos. E assim, eu senti, tipo, cara, cansaço nos ouvidos, assim, tipo, um pouquinho de dor, sabe? Porque a voz sibila, é muito pra frente, entendeu? Você até tem alguma sibilância no BL-03, mas assim, com uma intensidade muito menor. É um fone que tem graves mais fortes também, então assim, você, tipo, naturalmente acaba ouvindo num volume mais baixo, porque ele já tem um som que é mais cheio, é mais interessante, assim, sabe? Você não precisa aumentar muito o volume. Meio que aqui ele acaba em muitas situações tendo um som que é muito, por causa desse pico, que um som que é muito pequeno, é muito estridente, entendeu? É um som meio que muito compactado nessa área dos médio agudos. Então, assim, acabou sendo muito agressivo pra mim. Muito. Teve, de novo, tem coisas que eu gostei de escutar com ele, tudo certo, mas não foi muito comum isso. A maioria das coisas que eu escutei com ele foi assim, putz, cara, tá demais isso aqui, entendeu? Então, concluindo, até é um fone que pode ser legal em algumas situações, né? Como eu disse, teve coisas que eu escutei que eu achei legal. O problema é que isso foram situações, né, como eu disse, muito raras. E eu acho que, assim, e não é como se fosse tipo um Sennheiser HD800, por exemplo, né, que é um fone que, no review lá dele, eu falei sobre o quanto é um fone seletivo, né, e que é um fone que em muitas situações é um fone muito estéreo. Só que assim, cara, no Sennheiser HD800, beleza, você tem um fone que tonalmente não se encaixa tão bem em tanta coisa, só que o fone tem um detalhamento absurdo, tem uma espacialidade incrível. Então, assim, ele é um fone espetacular com outras gravações. Aqui não, é só um fonezinho barato que, putz, acaba funcionando em casos raros pra mim. Então, cara, assim, se você quer um fone nessa faixa de preço, sinceramente, se você quiser algo mais divertido, eu iria no Kazé S10 Pro. E se você quiser algo mais calmo, pra escutar estilos mais calmos, eu iria no Blum BL-03. No BL Mini eu infelizmente não iria. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.